E a nossa convidada de hoje é a ginecologista Mônica Bandeira, uma das profissionais referência no assunto aqui no Amazonas, que já está ao vivo com a gente. Olá, doutora, muito bom dia, seja bem-vinda ao Manhã no Ar. Bom dia. Olá, bom dia, Adriane, Emanuel, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. A nossa luta é permanente, né, em relação ao câncer de colo uterino. Então, eu estou à disposição de vocês. Então, vamos começar aqui, doutora. A senhora, como estudiosa no assunto, a primeira pergunta que a gente lhe faz é: a que se deve esses altos índices de incidência de câncer de colo uterino na nossa região e essa porcentagem absurda acima da média nacional? Bom, inicialmente, é muito importante deixar bem claro que o câncer do colo do útero é o único tumor humano que tem uma única causa conhecida, que é o vírus HPV, e que é 100% evitável. Então, isso já choca a todos nós, porque a gente está falando do câncer que é 100% evitável. A gente tem o câncer do colo uterino, ele é causado por esse vírus, chama papiloma vírus humanos, é adquirido sexualmente. É um vírus extremamente comum no mundo inteiro, é a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo inteiro, em homens e mulheres. Portanto, a gente está diante de uma doença que é transmissível sexualmente e evitável, que a gente tem nossas armas, que a gente fala que é um tripé. A gente tem 3 armas para combater esse tipo de câncer. Emanuel, essa sua pergunta em relação por que nossos índices tão assustadores, para vocês terem uma noção, em média, até antes da pandemia, nós tínhamos 23 óbitos por mês de mulheres vítimas de câncer de colo uterino aqui no Amazonas. Isso são dados oficiais de atestado de óbito. Só que a gente precisa dizer o seguinte, que isso aí é só a ponta de um gigante iceberg. Esse número é muito maior que isso. Porque, de uma forma muito simples, para vocês entenderem, a grande maioria das mulheres nunca fez sequer um único exame de preventivo na vida. Então, a maioria dessas mulheres morrem sem diagnóstico. Nossos índices são tão assustadores por motivos muito óbvios. Primeiro, nós moramos num estado de dimensões continentais. Nós temos uma logística para que essas mulheres tenham acesso ao exame preventivo muito complexa, né? A gente não tem estrada, a gente só tem rio, né? Então, a gente tem toda uma gama de dificuldades, além da questão geográfica, logística, nós temos uma questão cultural. A maioria das mulheres tem medo de fazer esse exame, por vergonha, porque o próprio parceiro não permite que ela fique nua diante do médico, porque ela tem medo do resultado. E uma coisa importantíssima, do que adianta essa mulher fazer o preventivo se ela vai ter dificuldade em pegar o resultado e, mais ainda, em tratar esse resultado que vem alterado. Para vocês entenderem de uma forma melhor, o câncer de colo uterino leva de 10 a 15 anos para se instalar na mulher. É muito tempo. Então, a gente tem armas para que isso seja evitado. E em 2006, no mundo inteiro, começou a ser utilizada a vacina contra o HPV. Imagina se todo câncer tivesse uma vacina. Nós estamos vivenciando essa tragédia do Covid agora, do coronavírus, todo mundo desesperado para que a vacina aconteça nos seus estados, enfim, nos seus municípios. A gente tem uma vacina contra o HPV. Essa vacina, ela existe no mundo desde 2006, e o Amazonas, em Manaus, foi pioneiro na vacinação gratuita. Na época, então, primeira-dama Nesma Aziz e o governador, né, Omar Aziz, nos proporcionou isso. Nós fomos pioneiros no estado do Amazonas e na capital, no município. Todo o Brasil corria atrás dessa vacina, nós começamos a fazer gratuitamente. Não foi dinheiro da União, não, foi do estado e do município. Em 2014, o Ministério da Saúde passou essa vacina para todo o Brasil, só que foi retirada das escolas. Então, essa vacina que é para as meninas de 9 a 14 anos, os meninos de 11 a 14 anos, por que meninos? Porque, como eu falei no início, o HPV é uma infecção sexualmente transmissível, é adquirido sexualmente. Não tem conotação sexual a vacina em si. A vacina é um presente que os pais, avós, tios, enfim, você dá para os seus filhos, suas crianças, seus pré-adolescentes,
para que no futuro ela esteja protegida contra esse tipo de câncer. Então, a gente está falando de uma vacina que é segura, eficaz e ela é gratuita. Essa vacina está nos postos de saúde. Gratuitamente, né? Em qualquer unidade de saúde é só procurar. Inclusive, eu tenho uma filha de 1 ano, mas lá na carteirinha dela já tem lá 9 anos HPV, para quando chegar a idade procurar essa vacinação. Existe uma questão cultural e também muito preconceito em torno de tudo, tanto da vacina quanto também do próprio exame preventivo. E outra dificuldade é o próprio acesso. Hoje, como é que as mulheres que estão acompanhando a gente agora, de repente, mulheres que nunca fizeram o exame preventivo ou que já fizeram há muito tempo, o que elas podem fazer inicialmente? Eu quero saber como que eu estou, se tenho HPV ou não tenho, se tenho a chance de desenvolver esse câncer. Qual a orientação para essa mulher que ainda não sabe que tem um problema? Tá, Adriane, o foco é exatamente isso. A gente quer que as mulheres que nunca fizeram um preventivo procurem, não tenham medo. Existe aquela história que sempre se fala, eu não estou sentindo nada, por isso que se faz prevenção. Quando a gente trata, a doença já está instalada. Então, é para não estar sentindo nada mesmo. Como eu falei, o câncer de colo do útero leva 10 a 15 anos. Para que se faz preventivo? O objetivo do preventivo é um único só, é prevenir, é evitar. Então, antes do câncer do colo do útero se instalar, existem as inflamações pré-cancerosas, de pequeno grau, de alto grau, né? A gente dá uma siglazinha, NIC1, NIC2, NIC3. É justamente esse objetivo que tem o preventivo para que essas mulheres façam o exame. O preventivo não é para detectar câncer, é para evitar. A partir do momento que as inflamações pré-cancerosas são detectadas, estão lá escritas no exame, e aqui deixa eu fazer só uma ressalva. A gente não faz o exame para saber se a mulher tem HPV. A gente faz o exame para saber se esse colo do útero foi atingido pelo HPV e vai estar lá no preventivo. Você está com inflamação pré-cancerosa, que tem essa sigla que eu falei, NIC1, NIC2, NIC3. E aí, Adriane, uma coisa importantíssima que eu estava falando das nossas dificuldades. A partir do momento que essa mulher faz o preventivo, que estão nos postos de saúde, estão nas unidades básicas, podem procurar as unidades básicas do seu município, capital e no município do interior. A partir do momento que essa mulher tem essa inflamação pré-cancerosa, ela precisa fazer uma cirurgia chamada conização. Doutora, esse é o foco da questão. Deixa eu aproveitar que a senhora citou os postos de saúde. Para você que está aí de casa, que ligou a televisão agora, nós estamos conversando com a doutora Mônica Bandeira, que é chefe do Serviço de Ginecologia da Fundação SECOM. Aí vamos falar também ao vivo chamar para a nossa conversa aqui, doutora, a Juliana Silva, viu? A Juliana está aqui conosco, está acompanhando o atendimento em uma unidade de saúde, viu? E veja só, após deixa a minha informação aqui. Vamos fazer o seguinte, Juliana, como é que está o atendimento aí no posto, por favor? Traz para a gente, entra nessa nossa conversa aqui, por gentileza. Uma conversa que interessa para todo mundo, não só mulheres, como os homens também, né, Emanuel? Muito bem, mais uma vez, bom dia para você que está em casa nos assistindo, bom dia para a doutora Mônica, que está também participando dessa conversa aí no estúdio. Eu estou aqui no bairro Alvorada 1, em uma unidade básica de saúde. O atendimento já começou por aqui, a partir das 7 da manhã, e essa é uma das unidades básicas de saúde que tem esse horário mais estendido até às 9 da noite. É a unidade básica Mansur Bubol. Então, até às 19 horas, até às 7 da noite, é o atendimento aqui na unidade básica de saúde Mansur Bubol, localizado na Alvorada 1, e é onde nós estamos agora, nesse exato momento. Essa é uma das unidades que fazem o atendimento para as mulheres que querem fazer o exame para detectar se tem o HPV, né? E aqui, nesse espaço onde elas são atendidas, a unidade básica de saúde é a porta, é o principal passo, o passo número 1 para que essas pessoas possam ser atendidas. E a gente vai conversar, aqui já tem até o painel, aqui na unidade básica, falando sobre o Março Lilás, que é o tema da nossa entrevista, que é tempo de cuidar de você. Olha só, logo na porta de entrada já tem
aqui esse painel informando as pessoas para fazer esse cuidado. E sobre esse assunto, eu converso agora com a chefe do Núcleo de Saúde da Mulher da Secretaria Municipal, Gerda da Costa. Bom dia, obrigada por ter vindo aqui participar também da nossa conversa. Doutora Mônica lá no estúdio, a senhora aqui com a gente para falar sobre esse atendimento, como que ele é feito. Primeiro, é uma dúvida muito frequente, você que está em casa, em relação a ter uma solicitação do médico. Isso não precisa. A pessoa pode vir aqui, a mulher deve vir aqui e não precisa passar por médico, né? Isso não precisa ter uma guia de encaminhamento para fazer esse exame, certo? Sim, corretamente. A Censa possui mais de 300 unidades básicas de saúde e destas 300 unidades, somente 19 estão com atendimento prioritário para a Covid-19. Todas as demais unidades estão atendendo para realizar a coleta de preventivo. E como você bem falou, não há necessidade de um encaminhamento médico, de uma solicitação médica para vir fazer o preventivo. Basta vir até a unidade, vir à recepção, dizer que quer realizar o exame e o exame será agendado. Inclusive, existe uma lei federal e uma lei estadual que diz que servidoras públicas têm direito a uma folga por ano para realização de preventivo e mamografia. Olha só, né? E você aí de casa, inclusive, nessa época de Covid-19, na pandemia, os exames, eles caíram pela metade, essa procura, não é isso? Em 2019, mais de 100 mil pessoas fizeram o exame, mas em 2020 o número é 54.436 mulheres passaram por esse exame. É importante ressaltar que houve uma queda na realização do exame preventivo ano passado, não porque a Secretaria Municipal de Saúde tenha parado o atendimento. Nunca parou a coleta de preventivo ano passado por conta da pandemia. Mas eu creio que algumas mulheres ficaram com medo de se deslocar à unidade, com medo de contágio pelo SARS-CoV-2, né, que é o agente causador da Covid-19. Mas mulheres, por favor, venham realizar o seu preventivo. Só tenham cuidado de usar máscara durante a pandemia. E as unidades básicas de saúde, normalmente, elas abrem a partir de que horas e fecham que horas? Essa daqui tem horário estendido até às 7 da noite, mas as unidades de saúde, elas começam a partir de 7 horas da manhã, não é isso? Sim, exatamente. E o que é preciso para a pessoa ser atendida? Tem que trazer o cartão nacional do SUS, né, o cartão nacional de saúde e a identidade. Olha, a gente fala sobre o exame do Papa Nicolau, mas a doutora também estava falando em relação à vacina. Antes da gente encerrar, só para reforçar também, é que as pessoas, as crianças, elas podem se vacinar aqui nas unidades básicas de saúde, não é isso? Sim, foi importante você tocar neste assunto, porque o que causa o câncer do colo do útero são infecções persistentes pelo vírus HPV. Esse vírus, papilomavírus humano, ele possui alguns tipos oncogênicos que podem causar câncer. E existe uma vacina contra o vírus HPV. E essa vacina ela está disponível para meninas de 9 a 14 anos e meninos entre 11 e 14 anos, em todas as salas de vacina das nossas unidades de saúde. Se você não está nessa faixa etária e gostaria de fazer a vacina, é possível, mas não pelo SUS. Então tem que procurar uma unidade particular para então se vacinar. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Juliana, pelas informações. A vacina na rede particular é para pessoas adultas, tá? Quem está ainda na faixa etária de criança e adolescente se vacina gratuitamente na rede pública. É uma vacina que começou primeiro em Manaus e hoje segue em todo o Brasil no calendário vacinal. A gente está aqui no estúdio também com a doutora Mônica, que é chefe do setor de oncologia, né? E da Fundação SECOM, também ginecologista, falando sobre esse março lilás. A Juliana falou o atendimento inicial para quem vai fazer o preventivo, né? A senhora ia falar sobre um procedimento a partir do momento que faz esse preventivo e identifica que tem o HPV. Não significa que eu tenho HPV, vou desenvolver o câncer. Por isso é preciso fazer o procedimento que a senhora ia falar para a gente ainda há pouco. Adriane, deixa eu aproveitar a oportunidade e dizer que o governo do estado está iniciando um movimento revolucionário no combate de câncer de colo uterino. Isso precisa ser dito, né?
Nós já tivemos várias reuniões junto com a direção da Fundação SECOM, doutor Gerson Mourão, com a Secretaria de Estado de Saúde, com o próprio governador Wilson Lima, com o secretário Marcelo Campelo e toda a equipe dele. É muito importante que as pessoas tomem conhecimento do que está acontecendo. Nós tivemos a oportunidade de esclarecer que não adianta a mulher fazer o preventivo, detectar nesse exame que ela tem uma inflamação que vem antes, câncer é para ser tratado como câncer, né? Ou cirurgia, ou radioterapia, quimioterapia. Infelizmente, a maioria das mulheres que chegam na Fundação SECOM é numa fase bem adiantada. Então, a gente está falando de inflamação pré-cancerosa. Essa mulher que detectou essa inflamação antes do câncer, ela precisa fazer uma pequena cirurgia que a gente chama de conização. É como eu vou comparar o nosso útero a uma garrafa PET, tá? Então, a gente vai tirar aquela tampinha da garrafa PET em forma de cone. É uma cirurgia que ele faz, inclusive, com anestesia local, como anestesia para dentista. Só que nós temos um gargalo gravíssimo no Amazonas há muitos anos. Para todo o estado SUS, só a Fundação SECOM faz conização. Então, imagine que nós somos 6 ginecologistas na Fundação SECOM para todo o estado. Eu estou falando de município, capital, e dos 61 municípios do interior para fazer conização. As mulheres vêm do interior só para fazer essa pequena cirurgia. Então, isso a gente está batendo nessa tecla, a Fundação SECOM, há muitos anos. Enfim, o governador Wilson Lima agora entendeu, o nosso secretário de Saúde, Marcelo Campelo, entendeu a importância, a urgência, o desespero em implementar a conização em mais um centro de referência, que será a Policlínica Gilberto Mestrinho, que não fique só na Fundação SECOM, tenha um outro suporte, que seja a Policlínica Gilberto Mestrinho, que vai iniciar as conizações. E, muito importante, um projeto que a gente já apresentou já há alguns anos, que enfim vai acontecer, que a gente chama Projeto Ver e Tratar. Esse projeto Ver e Tratar é um projeto que eu não inventei a roda, eu copiei de países muito pobres, por uma questão de desespero no embate e no combate ao câncer de colo uterino, para tratar as inflamações pré-cancerosas. É olhar o colo do útero através de um aparelhinho, que a gente chama de colposcópio, um binóculo, e fazer a conização nos 5 municípios polos: Manacapuru, Itacoatiara, Tefé, Tabatinga e Parintins. Então, a gente precisa começar isso urgentemente, não dá mais para esperar, para evitar justamente esse transtorno, que é as mulheres saírem do seu interior. Cada município polo desse, é claro que dá suporte às cidades circunvizinhas, adjacentes, melhor dizendo, que tudo é muito distante aqui no Amazonas, mas para que elas não venham para Manaus para fazer uma pequena cirurgia que faz toda a diferença numa provável evolução para futuramente elas terem um câncer de colo uterino. Então, a gente precisa dizer aqui que esse momento é de extrema importância. Nós estamos jogando todas as fichas, acreditando que esse governo fará, enfim, o Ver e Tratar nos 5 municípios polos, fazendo essa cirurgia nesses 5 municípios polos que eu citei, evitando que essa mulher venha para Manaus para fazer uma pequena cirurgia que vai evitar futuramente ela ter um câncer de colo uterino, além da Policlínica Gilberto Mestrinho também começar a fazer as conizações. A Fundação SECOM sozinha não tem como resolver essa questão. É humanamente impossível 6 ginecologistas fazendo conização para todo o estado. Doutora. Então, continuará a Fundação SECOM, Policlínica Gilberto Mestrinho e o Ver e Tratar nos 5 municípios polos. Eu estou acreditando que realmente a coisa vai acontecer. E uma coisa importantíssima, a volta de um grande movimento para chamar a adesão, aumentar a adesão à vacina contra o HPV, que despencou para em torno de 30%, quando a gente precisa que tenha um alcance de 80% a 90%. Então, isso está acontecendo nos bastidores. A questão das conizações nos 5 municípios polos do interior e na Policlínica Gilberto Mestrinho, e a volta à adesão à vacina contra HPV Doutora. Oi. Perdão, porque o tempo urge aqui, mas tem uma informação importantíssima que a gente precisaria ouvir da senhora bem rapidamente. Em que momento a mulher deve procurar uma unidade
para fazer o preventivo e o principal sintoma, um sintoma que ela tem que levantar, acender o alerta e procurar uma unidade já em busca de tratamento? Por favor. Tá. O câncer do colo uterino, o principal sintoma dele são as hemorragias. São hemorragias apavorantes. A mulher vive em pronto-socorro fazendo transfusão de sangue, porque não tem como parar esse sangramento. Entendeu? O importante é ela fazer o seu preventivo sem estar sentindo nada, porque essas inflamações pré-cancerosas não dá hemorragia, não dá sangramento quando tem relação, não dá coceira, não dá dor, não dá nada. Ela não sente nada. Em que momento fazer o preventivo? Qual é a idade, o momento para fazer o preventivo? O preventivo é para as mulheres que já iniciaram sua vida sexual. Preventivo é para a mulher que iniciou sua vida sexual. Não se faz preventivo em mulheres virgens que nunca tiveram relação sexual. Doutora, ok. Muito obrigada por os seus esclarecimentos. Nós teremos assuntos para falar o programa inteiro, porque é um assunto muito preocupante e importante. E a gente agradece a sua participação e disponibilidade de tempo aqui no Manhã no Ar. Muito obrigada, Adriana, Emanuel, a todos vocês, ao programa. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. É de extrema utilidade. Muito obrigada. Nós conversamos com a doutora Mônica Bandeira, que é ginecologista e coordenadora da questão oncológica, né, do tratamento do câncer de colo uterino das mulheres. E fica aqui um alerta: procure uma unidade básica de saúde, agende o seu exame preventivo. Esse exame você não precisa procurar quando está doente, é qualquer momento do ano. Você precisa fazer, a partir do momento que iniciou a sua vida sexual ativa, uma vez por ano, esse exame é necessário.